Olá, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula de revisão. Essa aula de revisão tem o objetivo de trabalhar duas atividades de gramática relacionadas à morfologia e também falaremos sobre as vanguardas europeias, impressionismo, expressionismo e cubismo, e também um pouquinho sobre os parágrafos argumentativos. Bom, começando aqui, atividade 5. Essa atividade é de fixação, então ela parece um pouco uma atividade de revisão dos assuntos que nós vimos em sala de aula. Então, a gente começa aqui primeiro, o que é morfologia. Lembrando que a língua portuguesa tem várias divisões, dentre elas, se não uma das mais importantes, é a morfologia. Morfologia é a parte da gramática, né? A parte gramatical, responsável pelo estudo da palavra, pelo estudo e pela formação da palavra. Nós temos o radical, que é o radical, menor unidade significativa da palavra, e as palavras canta, meninos e gata têm seus radicais, porque são palavras que constituem outras palavras também. O radical de canta é cante, olha aqui. O radical de menino é menim, até a letra N, e o radical de gata é gate. Só lembrando que um radical é aquele, então, que forma outras palavras. Vou colocar aqui do ladinho, eu posso formar a palavra gatinho, eu posso formar a palavra gatão. E aí, em todas elas se repete o radical gat, tá bom? Continuando, questão 3 aqui. Qual é a vogal temática que nós podemos acrescentar aos verbos? Vogal temática é qualquer vogal, desde que ela seja colocada no verbo e não acrescente uma noção de gênero. E prepare esse verbo para receber uma desinência. Cante é o nosso radical. Eu acrescentei como vogal temática. Ele canta, ela canta. Bebe, ele bebe, ela bebe. Eu parto daqui mais cedo, eu partirei daqui mais cedo. Independente da vogal temática que você colocou, desde que seja uma vogal temática que não marque gênero, tá tudo bem. Como nós podemos classificar os termos destacados? Aqui nós estamos tratando de morfemas, que são essas unidades que compõem a palavra. Esse S é uma desinência nominal de número, já que marca o plural, não é uma escola apenas, são várias escolas. Esse E, por não marcar gênero, é uma vogal temática. Esse bi, por ser um antecedente do radical, vir antes do radical e modificar esse radical em relação ao seu sentido, é um prefixo. Esse mente, que está após o nosso radical e altera a classificação da palavra, para um advérbio, nós chamamos de sufixo. Esse O é uma desinência nominal de gênero masculino, e se fosse um A, seria desinência nominal de gênero feminino, já que eu não preciso acrescentar garoto ou homem para poder entender a palavra que está dita ali. Na questão 5, nós temos uma pequena revisão, um pequeno resumo sobre as palavras primitivas, derivadas, simples e compostas. Então, palavras primitivas são aquelas que dão base a outras palavras, aquelas que não vêm sendo formadas a partir de outras. Dois exemplos, pedra e flor. E no caso de flor, aqui a própria palavra é o radical, que nem o caso de feliz. Palavras derivadas são formadas a partir de outras palavras, como pedreiro e floricultura. Aí eu sei que pedreiro vem de pedra e floricultura vem de flor, por isso eu chamo palavra derivada, derivada de outra palavra. Palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical, como é o caso de plano e perna. Palavra composta, pelo próprio nome, é composta por mais de um radical. Tem ali dois radicais. Planalto, a gente tem o radical plano e o radical alto, e pernalta, a gente tem o radical perna mais o radical de alta. Então, nós temos duas palavras que se juntam para formar uma só.
Na nossa atividade 6, nós agora vamos tratar dos processos de derivação e composição das palavras. Em desfazer, nós temos o prefixo des, logo acontece o que a gente chama de derivação prefixal, porque tem ali o acréscimo do prefixo des. Em lealdade, acontece o acréscimo do sufixo dade. Então, ali nós chamamos derivação sufixal. Contra-ataque, por mais estranho que pareça, contra é um prefixo e está antes do radical, logo a derivação é prefixal. Entristecer, esse caso, juntamente com o exemplo seguinte, ó, entristecer e acebolado, você precisa observar porque eu preciso obrigatoriamente do prefixo e do radical para que as palavras existam. Entristecer e acebolado só existem se eu tiver ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Qual o nome dessa formação? Parasintética. Não é derivação prefixal e sufixal. Nós vamos agora classificar as palavras e também juntá-las em relação ao seu processo aqui. Cachorro-quente eu junto com o hífen, e aqui acontece o que a gente chama de composição por justaposição, quando eu junto duas palavras ou dois radicais e eles não perdem nem sons e nem letras. Passatempo, a mesma coisa, justaposição. A diferença é que agora a gente não tem mais hífen nessa palavra. Vinagre, juntei vinho mais acre, duas palavras, dois radicais, nós temos a junção que é vinagre, e se há perda de som e letra, nós chamamos aglutinação. Embora é a junção de em mais boa mais hora, então se eu tenho mais de um radical e tenho a perda de sons ou letras, o nome desse processo é composição por aglutinação. Entardecer, uma palavra muito interessante, porque nós temos radical, prefixo e sufixo. Observe só que o nosso radical em e o nosso sufixo esse são obrigatórios. Logo, a derivação é parasintético e não prefixal e sufixal, já que eu não posso retirar nem o prefixo e nem o sufixo, senão a palavra deixa de existir no nosso idioma. Na questão 4, nós vamos separar as palavras passatempo, chuvisco, audiovisual, paraquedas e antebraço em duas tabelinhas. Nós temos em chuvisco e antebraço derivação, derivação sufixal e prefixal, respectivamente, porque eu tenho a presença de prefixo e de sufixo. Olha só. Isco é o nosso sufixo, ante é o nosso prefixo. Então, classificação sufixal e prefixal são da derivação. Em composição por justa posição, nós temos passatempo, audiovisual e paraquedas. Nós temos, então, palavras formadas por mais de um radical. Lembrando que justa posição não perde nem letra e nem som. Questão 5, olha o que nós temos. Palavras formadas por aglutinação. Quando nós temos a união de dois ou mais radicais e a alteração na palavra, porque há perda de som ou letra. Nós temos em vinagre, vinho mais acre, aguardente, água mais ardente, planalto, plano mais alto, fidalgo, filho de algo, destarte, desta mais arte. Todas essas palavras são compostas por mais de um radical, e quando nós fizemos a união delas, nós perdemos letra ou som. Observa a aguardente aqui, por exemplo. Em aguardente, eu perdi um A. Observe. Em vinagre, que eu tenho vinho mais acre. Olha só, eu perdi o NH, eu perdi o O, eu troquei o CR pelo GR. Então, houve uma mudança na nossa composição da palavra, por isso que é aglutinação e não justaposição. Na questão 6, nós temos derivação verbal. Derivação por regressão, processo de derivação regressiva. Ataque, qual que é o original? Atacar. Se esse aqui é o original, então eu chamo de primitiva, e esse daqui, que é subsequente, eu chamo de derivado.
Agito vem de agitar, debate de debater, mergulho de mergulhar, trabalho de trabalhar, dança de dançar. Uma observação: nós temos nos verbos três terminações, AR, ER e IR, o que a gente chama de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação verbal. Vamos agora para a literatura e vamos dar sequência aqui comentando um pouquinho sobre as nossas vanguardas europeias. Muito cuidado, porque quando a gente pensa em vanguardas europeias, a gente pensa num processo que acontece no século XX. Se acontece no século XX, eu não tenho como me referir a algo que está aqui no século XXI. Muitas das características das telas, das informações contidas ali, são com base no século XX, não século XXI. Então, vamos lá. Nós temos aqui a primeira tela, ela é do Salvador Dalí, que refere-se ao nascimento do mundo. Pergunto, o que nos chama a atenção aqui, além do grotesco, é que há uma correlação com o que estava acontecendo na época, certo? E é por isso que essa tela é uma tela considerada aqui das vanguardas, porque nós temos uma quebra do amistoso, uma quebra do comum, uma quebra daquilo que nós tínhamos até então como arte dentro da nossa época. Eu espero que o slide esteja passando. As vanguardas europeias são essas aqui: impressionismo, pontilhismo, expressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo e surrealismo. Essas vanguardas vão dar origem à arte moderna ali a partir do século XX, 1922, com a Semana de 22. Nosso objetivo é focar nas vanguardas que estão relacionadas. A primeira aqui, impressionismo, as características relacionadas às vanguardas aqui da primeira, impressionismo, expressionismo a segunda e cubismo a terceira. Bom, começando aqui, o impressionismo é aquela vanguarda que não tem contornos nas telas. Observa só, aqui nós temos uma tela do Monet, e nela nós vemos a representação de algo da nossa realidade, só que não há uma pintura precisa, com contornos, por exemplo. Então, eu olho e posso ter a sensação de, posso olhar e ter a sensação de, e essa sensação que pode ser diferente a cada vez que eu olho, posso ver ali uma ponte, eu olho, posso ver uma cidade, eu olho, posso ver pessoas se movimentando, eu olho, posso ver a água. Então, à medida em que eu vou olhando, eu não tenho algo consistente, eu tenho algo que vai como se fosse se formando a partir do momento em que eu vou olhando. Cuidado, porque o impressionismo tem o objetivo de impressionar, de mostrar aparências, por exemplo. E nesta tela, o almoço dos remadores, Renault mostra para nós um embranqueamento que é tanto da pele quanto da cor das pessoas que aparecem aqui, das nossas personagens. Olha só. A tela tem ao fundo alguns barcos, né? Aqui nós temos a representação de pessoas que festejam e também nós temos a representação de quem não está aqui, que são as pessoas que estão servindo, né? Há uma espécie de burguesia aqui que celebra. O impressionismo, então, eu mostro estar feliz, mas não necessariamente esteja. Nós temos aqui o ensaio Degas Museu de Orsay, Paris, em que nós temos a relação, né, claro e escuro das bailarinas que estão sendo observadas ao fundo, e elas estão disformes, desorientadas, como se estivessem ali se preparando para algo grandioso, só que há uma ideia de que eu preciso impressionar, eu preciso mostrar algo belo, maravilhoso, mas não necessariamente eu esteja assim, nesta condição. Do outro lado, nós temos aqui também uma tela do Degas, e nessa tela,
Nós temos a imagem de uma mulher muito bem vestida, observe as roupas, lembrando que são roupas do século XX, tá? Século XIX e século XX. Nessas roupas nós temos a representação de posses, porque ela está vestida, calçada, está no espaço aberto em que servem para ela uma bebida. Do lado tem um senhor, e esse senhor é a representação aí do marido, ou sei lá, de alguém que tem um certo controle sobre ela, e o que nos chama a atenção é a posição dos ombros, os olhos para baixo. Isso é impressionista, porque acaba nos impressionando, que incomoda essa nossa mulher, né? Mesmo que ela esteja tão bem vestida e num espaço aparentemente bom, o que que a incomoda? Uma tela pontilhista aqui, domingo à tarde, na ilha de La Grande de Jaté. Nesta tela, nós temos a representação da realidade sem contornos. Eu quero que vocês observem só que em todos os espaços tem representação de pessoas. Então, eu impressiono nessa terra, né, nesta tela, a partir das cores, das pessoas, da ideia de felicidade, de paz, de alegria, de tranquilidade. E tudo isso está no impressionismo, né? Nós temos aqui outra tela. Esta tela já nos chama mais atenção por ser também uma tela que representa a realidade lá no Vaticano. Nós temos o Palácio Papal e aqui, olha, uma ponte também ao fundo, a ideia da cidade, o espaço aberto representando a natureza como acolhedora. Também, ao mesmo tempo, você tem alguém de longe que observa isso como se não pudesse fazer parte de. Aqui, nós já entramos no espaço expressionista. Olha a diferença, né? Se a gente for compor aqui, olha, o impressionismo e agora o expressionismo, há contornos, a representação de cores, e a gente comentou sobre o azul. Observa o azul se repetindo mais uma vez. Nós temos aqui em O Grito, do Edvard, uma representação clara de perturbação mental, pessimismo, distorção da realidade. Há uma ideia também de sofrimento psíquico, há um pensamento em movimento aqui, e esse movimento não está bem representado com palavras, e sim com grito, né? E a gente pergunta quantos gritos cabem em um silêncio. Ao fundo, nós temos pessoas, barcos, um céu marrom e também nós não podemos esquecer da ideia de travessia, da ponte que há aqui. Do outro lado, Portinari em Os Retirantes, tela de 1944, uma tela que representa bem o que acontece na década de 30 na nossa literatura, quando nós temos a representação da seca, da fome, da miséria, a ideia de que as pessoas deveriam sair de um lugar para outro para serem felizes, né? E a representação de gerações, olha os urubus, os ossos no chão, as crianças descalças, a tristeza no olhar, tanto da senhora, do senhor, do velhinho, a mãe com a criança muito magra no colo. Perceba a roupa, né? A mudança, da ideia de que há um lugar melhor, de que existe um lugar melhor, no entanto, não se chega lá, né? Por isso, os retirantes aqui, eles apenas retiram-se, mas não significa que vão chegar em algum lugar necessariamente. Dentro do expressionismo, então, nós temos esse pensamento de que o grito pode ser representado para nós de diversas formas, como é o caso dessa tela aqui também, do Edvard, que mostra umas cores que são voltadas a cores tristes, né? Cores aqui que transmitem solidão, sofrimento, há uma ideia de prostituição infantil, até mesmo de tráfico de pessoas. Nós temos a representação da miséria, do ciúme, do medo, da raiva, do abandono, também de uma inocência, se você observar os olhos e o título da nossa tela. Nós temos essas expressões que mostram o que está dentro. E o que está dentro não necessariamente é bom. Quero que vocês vejam aqui ao fundo, né?
esse escuro, essa sombra que acompanha a menina que está sentada à cama, olha aqui o travesseiro, é o branco, representando ali a perda da inocência, talvez, e ao fundo há uma deformidade, né? Um sentimento que não é bom. Um poema para nós conseguirmos aqui fechar o expressionismo. Soam ventoinhas em nuvens perdidas. Os livros são bruxas, povos desconexos. A alma reduz-se a mínimos complexos. A arte está morta, as horas reduzidas. Nós temos aqui a expressão de um sentimento de insatisfação, né? Os livros são bruxas, mostra isso para nós. Os livros são aqueles que muitas vezes são queimados, são desconsiderados, são desacreditados. Que arte está morta? A arte do século XIX. E agora nós precisamos recriar essa arte. Klein fala isso de maneira bem incisiva quando ele termina dizendo: olha, as horas estão reduzidas. Nós precisamos recomeçar a nossa arte a partir do ponto de libertação. As pessoas precisam conhecer a nossa arte, né? Aqui, La Guernica, de Pablo Picasso, representando para nós o cubismo, e eu quero focar bem nas formas geométricas, né? Nos desenhos que nós temos aqui, que formam expressões geométricas também. Nós temos a representação da guerra, da morte, da perda. Olha, o pensamento de que há sofrimento, há solidão, há uma mãe com um bebê no colo aqui, deste lado de cá. Nós temos este sofrimento muito intenso a partir das cores também. Essas cores mostram para nós que Picasso está relatando a tristeza que a guerra traz, a perda que a guerra traz para nós enquanto pessoas. É como se ele quisesse nos sensibilizar sobre o que está por trás da guerra, o que está por trás da perda, né? Esta aqui é uma tela também de Picasso que mostra para nós essa representação, cubista de formas geométricas, em que há a representação de rostos, como se fossem de mulheres, e esses rostos, então, mostram para nós uma expressão. Essa expressão nem sempre é feliz, essa expressão cubista mostra como se fosse para nós a necessidade de dizer algo, e esse dizer algo também está aqui na mulher que chora. Observe ela muito arrumada, muito organizada, muito bem vestida, mas chorando, né? Esse silêncio que a vanguarda europeia mostra para nós, que o cubismo mostra para nós, transparece a partir de outras formas. Então, nós temos aqui as vanguardas europeias. Vamos aqui voltar para o nosso arquivo. Nele eu trouxe Nele eu trouxe uma parte importante sobre a redação. Eu escolhi uma tela, não estou dizendo que esta seja a tela que estará na prova, tá? Eu peguei lá a Guernica do Picasso e construí um parágrafo argumentativo, dissertativo argumentativo, tá? Lembrando que é a mesma tela que nós vimos, ó, agora te mostrar aqui um parágrafo dissertativo argumentativo, é a mesma tela do Picasso, só que agora mostrando uma escrita argumentativa. Não é um parágrafo longo, ó. Como você sabe, a prova não cobra uma redação com 30 linhas, mas tem uma produção ali. La Guernica é uma obra de arte produzida pelo famoso pintor espanhol Pablo Picasso. Esse quadro mostra o sofrimento, a dor, a angústia, o pânico, a aflição e a tristeza do povo espanhol da cidade de Guernica, que sofreu um bombardeio no ano de 1937, como desdobramento da Guerra Civil Espanhola. Ao observar o quadro, por exemplo, percebe-se a presença de uma mulher em pleno sofrimento, com uma criança no colo, que parece estar morta, representando a dor da perda. Assim, Pablo Picasso quis usar o quadro para sensibilizar o mundo sobre o efeito das guerras na vida das pessoas. E aqui a gente pode inserir também
a ideia da guerra, da Primeira Grande Guerra e da Segunda Grande Guerra. Por essa razão, a tela tem um tom bastante sombrio e triste. Então, perceba que o parágrafo é descritivo e, ao mesmo tempo, crítico. Esse é o nosso conteúdo para avaliação. Espero que todos consigam estudar e também fazer correções das atividades. Bons estudos!